Oi, tudo bem com você? Aqui é Zaunara Gomes, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também psicologia positiva. Bem, nós vamos conversar hoje sobre os aspectos da depressão, né, e como que a espiritualidade ela tem alguma inferência na questão da depressão, né? Então, vamos conversar sobre isso. Bem, todos nós sabemos, primeiro vamos falar um pouco sobre os sintomas da depressão, que existem alguns sintomas clínicos muito evidentes. Nós temos aí algumas formas que a depressão se apresenta, de um estado desde crônico, ou seja, aquela pessoa que tem um sintoma já cronificado por mais de um ano, até mesmo a gente pode pensar 6 meses a 1 ano, a cronificação dos sintomas. O que quer dizer isso? A pessoa está esse tempo todo com o mesmo padrão de sintoma. E nós temos aqueles episódios agudos, que são, às vezes a pessoa fica 2, 3 meses e depois ela sai desse episódio com ajuda terapêutica ou medicamentosa, enfim. E esses sintomas, quanto mais eles persistem, mais a depressão ela vai se instalando e, vamos dizer assim, enraizando de uma forma psíquica. E esses sintomas você já deve saber alguns quais são, mas apatia, baixa vitalidade, baixa energia, pensamentos com ideação suicida, a pessoa ela começa a dormir demais ou dormir de menos, ela perde o interesse pelas coisas cotidianas da vida, a pessoa deixa de fazer algumas atividades que fazia antes, ela perde o prazer, não só sexual, mas também o prazer de fazer coisas simples, né, como ela gostava antes. A pessoa ela tende às vezes a comer demais, às vezes comer de menos, eu até já falei, acho isso. Então, assim, a depressão ela tem várias composições de sintomas e ela tem muito a ver com uma sensação também de peso existencial, no qual a pessoa ela perde meio que o sentido e o propósito existencial. É muito comum dentro do consultório a gente observar essa queixa do sentido pela vida, do sentido das coisas e também do sentido de si mesmo. Então a gente sabe que a depressão ela é uma grande perda de vitalidade também. Né? A pessoa tem um baixo nível energético até para executar coisas simples como lavar uma louça, tomar um banho, escovar os dentes. Por isso, quando a gente observa o quadro clínico mais evoluído, a pessoa já não toma um banho, ela já não come direito ou come demais, ela não cuida da aparência. Um dos sintomas que eu acho muito importante a gente observar é os sintomas de desleixo, vamos dizer assim, de abandono de si mesmo, né? Que é aquela pessoa que já não toma banho, não se cuida, não cuida do cabelo, dos dentes, etc. E ela vai meio que como se fosse murchando. Essa geralmente o que a gente observa no quadro depressivo. E é claro que às vezes depressão vai ter sintomas muito associados, até mesmo a irritabilidade, ela está presente. A pessoa às vezes pode ter sintomas associados, sintomas físicos, como dores no corpo, também que são dores estomacais, estômago, dor de cabeça, zumbidos. Então a gente tem que observar alteração de pressão arterial. O quadro clínico do processo depressivo é um quadro extenso que tem várias sintomatologias. Por isso que é importante, antes da gente se dizer estou com depressão, é procurar um bom psicólogo ou até mesmo um médico psiquiatra para poder colocar isso dentro de uma estrutura, né? E é claro fazer um tratamento, porque depressão é coisa extremamente séria. Precisa de tratamento porque é doença, existe uma disfunção neuroquímica, além de uma disfunção do padrão de pensamento. Então a gente precisa ter esse tratamento adequado com profissionais capacitados. Mas a gente também observa que o que a gente identifica dentro da psicologia positiva, Martin Seligman e a equipe dele lá na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, começaram a estudar as práticas espirituais e como elas podem beneficiar e como elas beneficiam o ser humano como um todo, né? Na verdade, é um campo da ciência que ele está instituindo, chamado teologia positiva. É um aspecto científico, não é religioso, a fim de estudar como que essas práticas podem trazer bem-estar para as pessoas, né? Então nós temos aí várias pesquisas que estão sendo conduzidas pelo mundo, não só pelo Martin Seligman, que dizem que pessoas que possuem mais fé, pessoas que têm alguma prática espiritual, pessoas que fazem parte de uma comunidade de práticas espirituais, seja ela uma religião, seja ela alguma outra denominação, mas que tem esse objetivo de elevação da alma e dessa conexão com algo superior,
essas pessoas demonstram ter mais estrutura interna para passar pelo processo depressivo. Não é que elas não entram em depressão, é como se elas entrassem, elas de repente conseguem sair mais fácil, mais rápido desse processo depressivo. Então, o que a gente pensa a respeito da espiritualidade como sendo uma das formas, como se fosse uma parte do tratamento, na verdade. Além de você tomar a medicação, além de você fazer psicoterapia, buscar essa conexão com algo maior. Então, é como se fosse, além disso, fazer exercício físico, o tratamento para a depressão, se a gente fosse olhar nessa perspectiva das práticas espirituais, inseria como se fosse a prática espiritual, não sendo como única fonte de resultado, não sendo a única fonte de você ter a cura ou a melhora dos sintomas, mas sendo uma das possibilidades, uma das fontes de equilíbrio do indivíduo. Então, a pessoa para um tratamento de depressão, a gente observa que ela responde muito bem e ela supera bastante o processo de sintomas, até mesmo ter a total remissiva, ou seja, não tendo mais sintomas depressivos, quando ela tem um tratamento multidisciplinar e focado, que é baseado na psicoterapia, né, com um bom psicólogo formado, o trabalho medicamentoso, principalmente no início, para modular o sistema neuroquímico, que é com o psiquiatra, porque só o médico psiquiatra pode estar indicando o melhor medicamento para cada pessoa, porque nós temos milhões de medicações, temos centenas de remédios diferentes e cada um reage à química do remédio de maneira diferente. Nós temos a questão da atividade física, que é imprescindível para o tratamento da depressão, porque a atividade física ela produz endorfinas, produz um estado benéfico, quimicamente falando, no corpo, que ajuda no processo de tratamento da depressão. Nós temos as práticas espirituais que podem ser consideradas, desde que pode ser até mesmo a pessoa participar de uma comunidade, meditação, orações, estar junto com um grupo de pessoas voltado para um propósito maior. Tudo isso também ajuda no processo de tratamento da depressão. A questão da nutrição também, né? Eu gosto de enfatizar isso quando alguém está me buscando para tratamento da depressão. A questão de buscar um nutricionista para saber os alimentos que não se deve comer ou os alimentos que se deve comer para ajudar o corpo a superar o estado depressivo. Existem alimentos muito inflamatórios que fazem com que o nosso cérebro fique muito sobrecarregado e que nos trazem bastante mal-estar cognitivo, até mesmo pensamentos, a gente se sente pesado. Então existem alimentos que a gente precisa pesquisar e estudar para ser eliminados da dieta, pelo menos por um tempo, até a pessoa sair do processo depressivo. Então, é perceber que a gente precisa atacar, como se fosse uma grande força-tarefa para se tratar a depressão. Quando você busca inserir também a espiritualidade, a gente observa que a pessoa depois ela consegue manter essas práticas e isso se torna como até mesmo um antídoto. Na verdade, o tratamento da depressão ele acaba sendo uma mudança de vida. Por isso que quando a gente, o que a espiritualidade, as práticas espirituais podem fazer, né, é ser mais um suporte, é ser mais uma coisinha bacana que ajuda a aliviar a dor da alma, né, ajuda a aliviar as dores emocionais e psicológicas. Mas nós temos práticas espirituais, ou na verdade algumas denominações religiosas que podem, ao invés de acolher, de trazer bem-estar, elas podem trazer mal-estar, trazer culpa, medo, opressão. Então aí a gente tem que também balancear isso, porque religiões são sistemas de crenças e a gente tem que olhar sempre que qual é o bem-estar que é trazido para o indivíduo mediante essas crenças. O que a pessoa sente, se ela se sente bem, feliz, plena, tá ótimo, isso que é mais importante. Agora é saber que práticas espirituais que trazem bem-estar são consideradas como apoio no tratamento, né? A gente pode indicar para a pessoa estar buscando equilibrar ou até mesmo superar totalmente os sintomas de depressão. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, dê um like, um CRE aqui, né? E é claro que você possa estar buscando o entendimento sobre esse tema da depressão e saber que o tratamento engloba, olha, 5 coisinhas muito importantes para que você possa superar esse momento que é difícil e superar a doença. E eu digo para você que depressão tem tratamento, por exemplo, a questão da meditação.
é muito eficaz, o mindfulness, extremamente eficaz para os sintomas de depressão, até mais mesmo do que a própria ansiedade. Então espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Aproveita e se inscreve, curte o canal aqui, né? E é claro, se você quiser conhecer meu trabalho aqui na internet, enfim, tem aí todos os links, né, anexados nas redes, nas mídias sociais, para que você possa conhecer o meu trabalho e quem sabe a gente ter uma interação muito maior, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!